Abra seu coração, momento da palavra de Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Aleluia. Você pode dizer amém? Glória a Deus. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Você crê na salvação? A palavra salvação não só se diz respeito à eternidade. Deus dá livramento hoje e agora para você. Queridos irmãos, chega o momento da mensagem. Eu queria chamar um pouco da sua atenção. Você está em casa, aí quem sabe no sofá, no seu quarto. Está bem à vontade. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. O texto que Deus colocou no meu coração foi o Salmo 30. Vamos ler todo esse salmo. Tem apenas 12 versículos. Salmo de número 30. Esse salmo fala da ira de Deus. A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. A ira de Deus existe. A Bíblia vai falar de um Deus irado, mas só um momento. Ele tem prazer no perdão, ele tem prazer no livramento e no amor, mas ele também se ira quando o homem está em desobediência. E ele quer chamar a atenção do homem, ele se ira. Mas o povo de Deus precisa clamar. Você já viu isso na Bíblia? Que a ira pertence ao Senhor, ele se ira. Mas vamos à leitura desse salmo. Convido você a pegar a sua Bíblia. Você não está em casa? Minha vontade? Pega a sua Bíblia aí. Todo mundo tem Bíblia aí? Pede para teu filho também pegar. Ele vai estudar comigo. É rápido essa palavra, mas muito interessante. 12 versículos apenas. Salmo de número 30 para a nossa meditação nesta manhã de domingo. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e logo eu fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desça a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para todo sempre. Amém. Salmo muito oportuno. Aliás, a palavra de Deus sempre ela é revelação para os nossos dias. A Bíblia ela é revelação de Deus, e quando estamos diante da palavra do Senhor, como ela se manifesta e fala ao nosso coração. Ore comigo só um instante. Senhor querido, Deus amado, muito obrigado, Deus, pela exposição da Tua palavra. Obrigado, Deus, por essa ferramenta que temos, ó Deus, a internet, esse momento na web, no YouTube, em outros também, ó Deus, outras ferramentas o Senhor tem usado, ó Pai, está me usando neste momento, através da Tua palavra. Senhor querido, eu me sinto como um vaso em Tuas mãos, eu sou Teu servo, ó Pai, e peço a Tua misericórdia sobre mim nesse momento, para que, ó Deus, o que o Teu Espírito Santo colocou no meu coração, eu possa, ó Deus, trazer, ó Deus, para todos que me ouvem. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos agradecer pelo Teu amor que é eterno. É verdade, ó Deus, que muitas vezes nós te aborrecemos tanto, com a nossa distância, com a nossa indiferença e com nossos pecados.
mas o Senhor sempre tem trazido aviso, nos traz avisos para que possamos voltar. Às vezes, ó Deus, a disciplina, ela tem por objetivo a nossa restauração, não a nossa morte ou a nossa condenação. Desde que o homem, ó Deus, possa também se voltar para Ti, ó Deus, e reconhecer, ó Deus, que muitas vezes o Senhor não tem sido prioridade na nossa vida, ó Pai. Temos buscado tantas outras coisas, mas às vezes deixamos de lado a Tua palavra. Não temos mais tempo, ó Deus, para orar, ler a Bíblia. Às vezes, ó Deus, não temos tempo nem para um culto doméstico na nossa casa. É a correria. Ah, meu Deus, quantos estão, ó Pai, realmente, ó Deus, nesse momento, refletindo da necessidade de Te buscar mais, ó Deus. Outros, ó Deus, só está realmente pensando num trabalho, querendo voltar depressa. É bem verdade, ó Deus, que nós não podemos ignorar a necessidade financeira. E eu te peço que o Senhor tenha misericórdia e envie, ó Pai, o necessário, trabalhando nos corações das autoridades, ó Pai, para que também possa olhar o trabalhador. Mas é um momento, ó Deus, que o Senhor quer. Eu percebo isso, ó Deus, muitas vezes, que estejamos, ó Deus, meditando na Tua palavra, com mais atenção, examinando com cuidado, ó Pai. E obrigado porque nesta manhã estamos aqui no Salmo 30, e fala com clareza, ó Deus, que Tua ira, ó Deus, dura um momento, mas o Senhor se ira, ó Pai. É verdade, ó Deus, que muitas vezes temos lido na Tua palavra, no deserto, a teimosia do povo, a queixa, a reclamação, murmuração, levou muitas vezes ao Senhor tomar posição, ó Pai, porque o povo não queria ouvir Moisés, não queria ouvir a Tua palavra, se rebelaram, deram as costas, e muitas vezes vinha as serpentes, vinha a falta d'água, vinha a praga, porque, meu Deus, há uma teimosia tão acentuada, muitas vezes no Teu povo que se chama pelo Teu nome, ó Pai. À distância, o Senhor tenta se revelar de diversas formas, o Senhor levanta profetas, o Senhor levanta dentro de casa situações, mesmo assim a rebeldia é grande, mas nesta manhã, ó Deus, nos ajuda a entender que o Teu amor, Pai, é maior, que o Teu amor por nós é grande, ó Pai, e o Teu favor dura a vida toda, ó Pai. O choro pode vir uma noite, e que noite, ó Pai, muito choro, muitas lágrimas, ó Deus, sobretudo daquelas pessoas que estão seus entes queridos, quem sabe numa unidade hospitalar, com suspeita em casa, que dor no coração. Meu Deus, salva, meu Deus, tem misericórdia, ó Pai, ou aquele mesmo que já perderam o seu ente querido. Senhor querido, ajuda-nos a entender o Teu chamado, ajuda-nos a entender e ouvir a Tua voz nesta manhã, aleluia, porque Tu és o Deus de perto, o Deus que se revela. Entrego minha vida em Tuas mãos, cada ouvinte, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Glória a Deus. É o Salmo 30, que Deus colocou no meu coração. Aliás, hoje bem cedinho, quando eu acordava, e Deus me deu uma noite boa, e Marisa perguntou, você dormiu bem? Eu disse, dormi. Aí eu retribuí também a gentileza e perguntei, você dormiu bem? Ela fez, dormi muito bem. Eu disse, graças a Deus. E ali eu fiquei pensando, abri a Bíblia e me deparei com o Salmo 30. E esse Salmo já tem sido objeto de investigação, já tenho lido ele muitas vezes. É uma canção de dedicação que Davi faz à casa de Deus. E ele também aqui compartilha o momento que estava passando na sua mente. E aqui, irmãos, nesse Salmo, ele tem algumas divisões, pelo menos 3 divisões. E eu queria pensar com os irmãos sobre algumas colocações que eu achei muito interessante. Você, se puder deixar sua Bíblia aberta ainda, você vai ver essas divisões comigo, e a gente vai meditar no cuidado de Deus, no amor de Deus, na revelação das Escrituras nesta manhã para nossas vidas. A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. A benignidade de Deus, a bondade de Deus é eterna. Isso não significa que Ele não se ira. Deus se ira. Você é pai, você é mãe, você às vezes até se chateia mesmo com seu filho, algum comportamento, desobediência, você fala e não escuta, você fica até irada. Não é assim, minha irmã? Não é assim, pai? Você não gosta daquela desobediência e disciplina seu filho. A disciplina só vem porque você ama, porque você não está gostando daquela atitude, daquela desobediência, e você chama atenção, chama na grande. Olha, não é assim não, me obedeça. E Deus às vezes, irmão, nos trata assim. Quando a gente lê lá em Hebreus, no capítulo de número 12, vai ver Deus tratando também dos seus filhos. É um texto maravilhoso. Eu queria também, dentro dessa mensagem, deixa eu passear um pouquinho aqui, lá em Hebreus,
tá certo? Para a gente ver a condição de Deus é Pai. Deus não é Pai? A gente não chama Deus Pai, é o nosso Pai, é o Pai nosso. Então eu vi aqui em Hebreus, aqui também Deus chamando a atenção do seu povo, porque muitas vezes, meus irmãos, há uma desobediência do povo de Deus. Deixa eu ver aqui esse texto, é muito interessante, quando ele fala que Deus às vezes, ele pune, porque ele ama. Vejamos o capítulo 12, mas devemos perseverar, pelo que também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos anos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Capítulo 12, o versículo de número 6. Eu vou repetir, acho muito forte. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer um que recebe por filho. Há muitas pessoas equivocadas dizem assim: pastor, Deus é pai e não é padrasto. Muito bem, e por ele ser pai, ele ama, ele corrige ao filho que está em desobediência. Agora preste atenção o que o autor ainda diz: mas se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? É uma pergunta. Eu já fiz o comentário: você que é pai, você corrigiu o seu filho ou corrige? Você está certo, você está certíssima, minha irmã. Tem que corrigir com cautela, com sabedoria, com moderação, mas precisa dessa correção. Ele diz assim: agora se você suporta, é Deus falando, no capítulo 12, versículo 7, se você suporta a correção, Deus vai tratar você como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Mas, versículo 8, Hebreus 12, 8, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, porque o filho Deus repreende. Agora nos dias de hoje a gente tem visto que a gente tem muitos de nós isolados em casa, mas antes você não podia parar, não é verdade? A tirania do urgente, tudo é muito urgente, eu não posso parar e tal. E agora? E agora parou. E às vezes seu pastor, quem sabe na sua igreja: irmão, dá tempo para Deus, irmão, desperta. Mas eu não posso, a urgência é muito grande. Você sabia que está todo o mundo parado? O mundo, muitas pessoas estão paradas. Pelo menos a rotina mudou, não é mais aquela rotina. Os cinemas esvaziaram, os teatros já não tem mais peça, a feira diminuiu, outras até acabaram. Os bancos, há uma preocupação, o horário foi reduzido, muitas pessoas já não tem mais aquela fila. Mudou a rotina, isso é uma realidade. É uma realidade. O salão de beleza, o belo agora está em casa. Sabe? Há pessoas que não podem deixar de ir uma semana. Tudo bem, eu não estou aqui para questionar isso, mas agora parou. E tantas coisas estão fechadas. E Deus está dizendo: você tem que ter tempo para parar. Eu não tenho tempo, você precisa de tempo. E às vezes Deus permite isso. Eu me lembro que há 2 anos atrás, se não me engano, quase 3, eu tive que parar 10 dias. E eu estava trabalhando numa correria tão grande. E 10 dias no UTI, eu fiquei ali parado. Eu já disse aqui e repito, é uma experiência. Não me glorio de dizer isso, mas isso foi uma realidade da minha vida. Eu fui vítima da H1N1, que matou muita gente na época também. E eu passei ali aqueles dias no hospital, isolado, com máscara, confinado, fechado. Além de estar dentro de uma UTI, dentro da UTI eu estava isolado. E foram 10 dias que eu fiquei pensando muito na minha vida. Eu não tinha tempo para isso, eu não tinha tempo para aquilo. E agora meu tempo estava todo ali. E eu dizendo: Senhor, e agora? Deus, Ele chama a gente uma vez, chama duas. Mas a teimosia do povo é muito grande. Não temos tempo para a família. Não temos tempo mais para um passeio. Não temos tempo para nada. Porque estou ocupado, é muita coisa.
não temos tempo para fazer um culto e nem para dar as mãos dentro de casa para fazer uma oração. E aqui Deus diz assim: se você suportar a correção, você sabia que muita gente não suporta? Mas se suportar, Deus vai tratar você como filhos. Porque filho há que o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além, e agora chega no ponto que eu queria, eu vou voltar para o Salmo 30 daqui a pouquinho, mas ele diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Louvado seja o nome do Senhor. E ele conclui dizendo: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, a ira de Deus dura pouco. Os nossos pais reclamam, mas daqui a pouco quer abraçar, quer beijar, quer botar no braço de novo, quer fazer carinho, mas ele tem que repreender naquele momento. E os nossos pais, segundo a carne, eles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como lhes parecia, mas era para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Essa correção que o Brasil e o mundo é para proveito, é para descermos mais, é para buscarmos mais. Muitos não vão parar de reclamar. Muitos não vão falar mal do líder, do presidente A, B, do sistema, é o tempo todinho. Em vez de muitas vezes: Senhor, o que tu está querendo de mim? O que o Senhor está querendo dessa nação? O que o Senhor está querendo da minha igreja, do teu povo? Quando no deserto faltava comida, em vez de o povo ter aprendido com Moisés a clamar, porque o povo podia clamar, mas ele achava mais fácil reclamar do que clamar. Trouxesse para cá, para esse deserto, para a gente morrer de fome. Lá no Egito tinha pepino, tinha peixe, tinha comida em abundância. E tu nos trouxesse para esse deserto para perecer nessa areia quente. E reclamavam. E Moisés chorou muito. Queridos irmãos, Deus, neste salmo, diz que é um Deus de livramento. E nessa divisão, Deus, ele, desse texto do Salmo, pelo menos 3 divisões, e eu quero também terminar com 3 aplicações. Na verdade são 6 pontos. Eu quero falar, primeira divisão: Deus permite situações na vida de Davi, e Davi aproveita para exaltar, porque Deus é livramento. Ele exalta a Deus por livrá-lo. É assim que a gente deve fazer. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E a gente precisa exaltá-lo. Veja do versículo 1 ao versículo 3 do Salmo 30. Agora sim a gente parte para ele. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Verso 2: Senhor meu Deus, eu clamei a ti, e tu que? Me saraste. Porque eu clamei, tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Eu estava na sepultura e o Senhor me livrou. Conservaste minha vida para que eu não descesse ao abismo. 3 versículos. Davi glorificando a Deus, Davi exaltando a Deus por livramento. Queridos irmãos, é tão impressionante, que Davi reconhece que o livramento vem de Deus. Mas na segunda divisão, e é rapidamente para fazer as aplicações, porque foi o que o Espírito colocou no meu coração. Davi agora, depois que reconhece que foi Deus que o livrou, ele faz um convite aos santos a se unirem com ele. E ele gostava muito de culto de gratidão, porque ele queria celebrar a vitória, o livramento. Veja o versículo 4 e 5. Bem fácil, está aqui, não por inferência, natural a gente vai entender. Ele convida os amigos e diz assim: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Ele convidou os santos. Aqui é um culto de gratidão. E celebrai a memória da sua santidade. Aleluia. E versículo 5 ele diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Gente, naquele culto de gratidão ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu não sei o tempo da quarentena, eu não sei que noite é essa, mas ele pode durar, não será rápido. Fazer orações sai hoje, se Deus quiser pode fazer isso, mas pode durar mais um pouco.
mas nós temos promessa que vem alegria ao amanhecer, é vitória, é cuidado, é providência, é pão, é peixe, é providência, é no deserto, mas o maná está caindo, Deus está se manifestando, Deus está presente, está me livrando, está livrando você. E Davi faz um convite, é muito interessante. Ele convida os santos, se unam comigo, porque eu quero bendizer esse Deus. Cantai ao Senhor, vós sois seus santos. Os santos têm que cantar, os santos têm que celebrar a memória da santidade desse Deus, porque a sua ira dura só um momento. E o que me impressiona é que Davi sabia que Deus irou-se por conta da teimosia do pecado do povo. Então, entenderam que na primeira parte Davi exalta a Deus pelo livramento, depois ele convida os santos para um culto de gratidão, para celebrar a vitória que Deus deu, mas no terceiro momento, ele confessa a falta, porque ele foi castigado. Deus, ele nunca faz nada assim, ele não permite uma situação sem uma causa. E o versículo de número 6 e 7, Davi faz uma confissão. Não sei se você notou isso na leitura inicial. Olha o versículo 7. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Você sabia que nós somos... você está forte? Deus está sustentando você, a tua montanha. Você sabe disso? Tu, Senhor, eu vou ler aqui, versículo 7. Por teu favor, é a graça, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto, só um momento, e eu fiquei perturbado. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabia que tem muita gente essa hora perturbado? Passou a noite perturbada? E agora, meu Deus? Parece que Deus esqueceu das minhas orações. Deus não lembra de mim. Davi disse que estava forte, Deus sustentando ele. Foi Deus permitir uma situação, ficou perturbado. Aqui, irmãos, ele confessa que foi perturbado, ficou perturbado diante da situação. E aqui ainda ele repete a súplica que ele ofereceu a Deus, e ele conclui comemorando o livramento. Veja o verso 8 e 10. Você não está com sua Bíblia aberta? Veja o verso 8, o que é que diz? A ti, Senhor, clamei. Uma receita nessa hora de prova. A ti, Senhor, clamei. Na hora da luta, que Davi ficou perturbado, ele tomou atitude. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Clamor e súplica. Súplica e clamor. É o que a igreja deve fazer nesses dias. A ti, Senhor, clamei. Não reclamei, não fiquei maldizendo A, B e tal, e misturei tudo, mas eu clamei e supliquei ao Deus do céu. Aleluia! É hora de clamar, é hora de suplicar ao Deus do céu. E ele disse: Senhor, verso 9, que proveito há no meu sangue? Eu vou descer a cova. A situação era séria. Que proveito do meu sangue quando eu descer a cova? Eu vou morrer. Qual é o proveito disso? Ele conversando com Deus. Porventura te louvará o pó? Ele vai anunciar a tua verdade? Eu vejo Davi aqui tão apavorado. Ouve, Senhor. Deve ser a oração da igreja do povo de Deus, verso 10. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê tu meu auxílio. Posso usar o álcool gel? Sim. Posso tomar as vitaminas? Sim. Posso ficar na quarentena? Sim. Eu posso tomar todas as recomendações médicas? Sim. Não permitir que a garganta fique seca? Tome água. Realmente se hidrate. Mas seja, meu Deus, o meu auxílio, porque sem o teu auxílio eu não sou nada. Sem teu auxílio eu caio. Eu preciso do teu auxílio. Eu preciso de ti, Senhor. Quando chegar essas tormentas, e Davi aqui, ele faz um louvor e voto eterno a Deus. Ele diz assim: ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Eu queria refletir com os irmãos. Você está lendo esse salmo de uma forma diferente hoje? Você já conhecia? Você está com sua Bíblia aberta, está prestando atenção? E aqui eu fiquei pensando, nessa divisão desse salmo, fiquei pensando assim também. É um poema. E neste poema do Salmo 30, a gente pode ver como é que está funcionando a mente de Davi. Pode sim, pode ver. Através do texto, você começa a refletir no texto, começa a interpretar o texto,
Começa a pedir a Deus sabedoria e a gente vai alcançar um pouco o que estava passando pela cabeça de Davi. Pode. Ele não foi o autor? A gente pode. Eu estudei uma disciplina, interpretação textual, narrativa do foco do texto. Ainda me lembro há muito tempo, em 88, mas eu nunca esqueci dessa aula de um doutor, ali naquele curso de letras, quando ele dizia que o texto, do ponto de vista filosófico, ele está vivo. Quanto mais a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, o texto, a palavra terceira, ele está entre a linha, ele está vivo, está se movendo. E a palavra de Deus é o único livro que quando você lê, o autor está presente. E a gente aqui, quando lê esse texto, a gente descobre muita coisa, a gente presta atenção. Como é que Davi estava se comportando? Através do nosso discurso, a gente começa a entender o que ele estava sentindo na sua alma. E pelo menos eu tenho 3 observações aqui para fazer sobre o salmista Davi, sobre o poeta, sobre esse homem de guerra, que teve medo. Era um homem de guerra sim, mas ele teve medo, ele ficou assustado. E pediu a Deus misericórdia, clamou ao Senhor porque estava assustado. Observe o seguinte, eu quero ver pelo menos 3 pontos de vista, fazendo essa pontuação e quero encerrar essa mensagem que eu tenho certeza que não vai sair do seu coração. Vamos entender esse poema, vamos interpretar essa poesia de Davi, entendendo um pouco a sua mente, o que é que estava se passando na cabeça de Davi, pelo menos em 3 tempos. Antes da calamidade, antes desse terror, como estava a mente de Davi? Antes da calamidade, como é que estava a mente do poeta? Veja o verso 6. Eu dizia na minha prosperidade, jamais vacilarei, nunca vou vacilar. Eu disse isso na minha, versículo 6, prosperidade. Irmãos, prosperidade é muito bom, e é um perigo, mas é muito bom. Estou com saúde, estou com dinheiro, tenho reserva, e eu dizia, jamais serei abalado. Isso era antes da luta, antes do mal. Antes de conhecer algumas tragédias na vida do salmista, ele dizia, jamais serei abalado. Eu dizia isso na minha prosperidade, eu nunca vacilarei. Muitas vezes a gente diz tanta coisa, tá bem, né? Mas quando bate na porta, que Deus o livre, a enfermidade, eu sei, porque geralmente a gente pensa que só acontece com o outro, na família do outro, no país do outro, não é no Brasil não, porque Deus é brasileiro, aqui não acontece. Acontece, e está acontecendo. Mas geralmente a gente pensa que só acontece na Itália, só acontece nos Estados Unidos. Isso foi coisa da China, não importa, está aqui. Pelo menos no relatório ontem à noite, 114 pessoas já mortas. E tem aumentado. Muitas que não fizeram o teste, e é uma realidade. Mas eu dizia, eu estou bem, eu estou muito bem, jamais serei abalado. Isso é antes da calamidade. A gente às vezes diz muita coisa, muita besteira. Ele dizia que estava bem, eu não vou ser atingido. Mas agora, vamos ver a mente dele durante a luta. Quando ele enfrentou o problema, agora ele tem uma postura diferente. O discurso muda. Primeiro ele diz, não, eu sou muito atlético. Hoje eu recebi uma pessoa, um telefonema de uma irmã que dizia, ela pede oração, que o marido dela está internado. Ele é professor de educação física, forte e vigoroso, mas está com suspeita, e queira a Deus que não seja nada disso, mas ninguém brinca, e ele foi socorrido. O salmista diz algo aqui, Davi no seu cavalo, na sua luta como guerreiro, derrubou o gigante, eu nunca vou ser atingido, eu sou o rei Davi. Ele dizia isso, mas a luta chegou na sua porta. Veja o que acontece no versículo número 7. Durante a calamidade, o que foi que aconteceu? Verso 7, acompanha comigo. Senhor, pelo teu favor, eu vivia pelo teu favor, e eu estava forte, a minha montanha, mas, ó Deus, tu encobriste o teu rosto, e eu fiquei o quê? Perturbado. Agora, já não está mais sereno, já não está falando de tanta coisa, agora está perturbado. Ficou perturbado, porque ele foi atingido. Queridos irmãos, Deus livre a você, Deus livre a minha família, a sua. Mas quem de nós não vamos ficar contrariados se Deus o livre bater na minha casa?
atingir a minha esposa, atingir a minha filha. Ou se minha filha me vê doente, meus filhos me vê doente, quem é que não fica logo perturbado? Você pega seu velhinho, velhinho, fica em casa aqui, não sai não, meu amor. Quem é que não fica perturbado? Você vê sua mãe velhinha, com doenças crônicas, com cansaço, quem não fica perturbado? Davi disse que Deus estava fazendo um favor para ele, mas quando Deus tirou a mão, ele logo ficou perturbado. Quem é que não fica perturbado? No momento de dor, no momento que você socorre sua esposa, seu esposo, e você sabe que também já está possivelmente contaminado, porque você está no mesmo espaço, quem é que não fica perturbado? Então ele diz: eu vivia pelo teu favor, a minha torre estava forte, a minha montanha estava segura, mas tu encobriste o teu rosto e logo eu fiquei perturbado. Mas eu quero continuar, veja o verso 8. A ti clamei. Olha o que acontece quando alguém está perturbado, quando alguém está com medo. A ti clamei, clamei ao Senhor. Eu agora estou suplicando, porque eu estou perturbado. Eu suplico ao Deus que pode me livrar. Uns confiam num carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uma colega ligava lá da UB Recife, dizia: pastor, o senhor conhece o engenheiro, o doutor fulano de tal? Eu me lembro dele. O senhor soube? Eu disse: não, ele está cometido do corona. Eu disse: ai meu Deus, colega lá da repartição, ele já aposentado, mas trabalhando, engenheiro, uma pessoa muito bem relacionada. E ela ligou de novo: pastor, piorou. É a irmã Leia, que é membro aqui desta igreja, e Leia ligou: pastor, ele piorou. E depois ela ligou: pastor, ele foi a óbito. Todos da empresa ficaram perturbados. Quem é que não fica perturbado nesse momento? Até quando é na empresa do outro a gente fica mais tranquilo, mas quando acontece na minha empresa, na minha casa, todos ficam perturbados. Pastor, ele foi a óbito. Isso tudo em menos de 3 dias ou 4 dias. Rápido. A ti, Senhor, clamei. E ao Senhor comecei a suplicar. E eu disse: Senhor, eu estou morrendo, mas que proveito há no meu sangue quando eu vou descer a cova? Ele tinha certeza que ia descer a cova. Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. Então que tal a gente anunciar a verdade de Deus enquanto não está no pó, enquanto não está doente, não estamos bem? Então vamos fazer, não vamos esperar vir a coisa grave para fazer promessa a Deus. Vamos fazer a obra dele agora, enquanto estamos bem. Davi chega e argumenta com Deus: eu na cova vou te louvar? Para que cova? Você não está bem, então me louva, me adora, faz a minha obra. E finalmente ele diz no versículo 10: ouve, Senhor. Olha agora que ele estava seguro. O que é que ele diz? Tem piedade de mim, Senhor. Olha aquele que dizia que não ia vacilar. Tem piedade de mim, Senhor. Está no verso 10. Sê o meu auxílio. Sê o meu auxílio. Antes da calamidade era o fortão. Durante as tragédias ficou bem pianinho. Ai meu Deus, me ajuda. Não é assim que acontece? Agora depois, ele teve livramento. Foi o que aconteceu. Verso 11 e 12. Quando Deus deu vitória ao rei, ele voltou para agradecer. Eu gosto disso. Porque tem gente que vai escapar, mas vai dizer: nada, eu estou bem. Reconheça que foi Deus que deu o livramento. Diga a alguém que está dentro de você: é Deus que está dando um livramento a você. E quando você sair dessa, faça como Davi: tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Tiraste a tristeza da minha alma, porque eu chorava, porque eu não comia direito, me perturbou, e o Senhor transformou tudo. Deus vai transformar essa tristeza em alegria. No versículo 11. Aí ele diz assim: tudo isso que o Senhor fez por mim, para que a minha alma, para que a minha glória te cante louvores. Sabe por que Deus quer que eu escape, você também? Para a gente cantar louvor a Ele. Ou a gente, quando passar isso tudo, vai esquecer rápido. Vai voltar a rotina de não ler Bíblia, a rotina de não orar, a rotina de não cooperar com a obra, continuar com a mesma ocupação. Será necessário um vírus. Será necessário um vírus para você parar um pouco. E quando passar, aí ele fez: olha,
Tu tornaste o meu pranto em alegria. Aleluia. Eu estava caído, o Senhor me alegrou. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Atenção, Davi fez algo com Deus. Eu não quero me calar mais. Eu quero ser um pregador, eu quero continuar fazendo tua vontade. Porque se esse povo se calar, as pedras clamarão. Tem aí muita gente que não tem tempo para Deus, nunca faz nada para Deus, os interesses são pessoais, toda a sua proposta é aqui nas coisas desse mundo, não tem tempo para nada, não ora, não busca, não investe, é a mão amarrada para cooperar na obra de Deus, mas agora está preocupado, atrás do álcool gel, pode ser o preço qual for, eu compro. Mas a campanha às vezes para a sua igreja, R$5, irmão, tem ou não? Olha o que é que o texto diz. Antes, se achando muito poderoso, eu jamais me abalei. Durante, já ficou pianinho. E depois que ele recebeu a vitória, ainda bem. E que assim seja na minha vida, na sua vida. Tornaste o meu plano. Se você era fiel, vai ser mais fiel ainda. Se você era santo, vai ser mais santo ainda. Tu cingiste-me de alegria. Eu estava meio por baixo, caído, mas tu deu alegria no meu coração. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, eu te louvarei para sempre. Mas nunca eu vou deixar de te servir. Mas nunca. Melhorei, estou bem, passou toda essa calamidade, mas agora eu reconheço que o livramento foi o Senhor que me deu. Amém? Se você está bem, se você está forte, diga a Deus: Senhor, é a tua graça que está me sustentando, é a tua mão. Mas se você começou a espirrar, se você está doente, se você está com alguns sintomas, não desanime não. É hora de suplicar a Deus. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor eu supliquei. 38. Comece a clamar. Chega na tua esposa, para teu esposo. Ó, gente, vamos parar um pouquinho, vamos orar. Se ajoelha comigo. Todas as finais de tarde, assim, tá ali eu, Marisa e Abinaí, cada um na sua casa, orando. E eu digo: Bia, começa por você, faça oração, que Deus te livrou, Deus te trouxe você lá da Europa, você está bem, começa com você. Vai, Marisa, ora. Depois eu faço a oração. Nós precisamos nos juntar agora, mais do que nunca. E aqui o texto diz: para que a minha glória te cante louvores. Foi Deus quem está livrando você. Então, para de estar deixando Deus de lado. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. É um sinal que Ele está dando. Eu coloquei outro dia nas minhas meditações que Deus resolveu tirar. O pastor Samuel pregava todo dia aqui, de segunda a segunda, e botou um vírus para pregar. O vírus está pregando em todo canto por aí, viu? Um inimigo que você nem vê, invisível, mas se cuide. Queridos irmãos, eu me lembro que Pilatos até lavou as mãos, não sei se foi com gel, foi com água, né? Lavou as mãos. Tem gente, e devemos seguir a recomendação. Eu estou com meu gel aqui. Marisa lá em casa ela fez: leva o seu, viu? Eu estou com ele aqui também. E eu passo. Eu jamais vou desprezar as orientações médicas. Mas não esqueça que só Deus é quem pode livrar seu povo. Só Deus é quem pode dar o livramento maior. Vamos fazer a nossa parte. E o versículo 5 eu já quero concluir dizendo: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Deus tem prazer em nos abençoar. O choro pode durar uma noite. Uma noite aqui é uma grande metáfora, né? Não é uma noite, falando de escuridão. Não sei se esse choro é um mês, não sei. Não sei se esse choro vai durar 2 meses. E você vai saber, Deus livre você, tomar conhecimento que alguém da família morreu e não pode ter sepultamento. Não pode chorar, não pode ter velório. Não sei. Eu realmente não sei o que pode acontecer. Mas o choro pode durar uma noite. Mas você crê na promessa de Deus? E diz assim: mas a alegria vem pela manhã.
Jesus está trazendo resposta para mim e para você. E a vontade de Deus vai prevalecer na minha vida e na sua vida também. Eu estou olhando agora para a igreja, estou vendo todos os bancos vazios. Todos. Eu já vi essa igreja com bancos cheios. Eu já vi muita gente que poderia estar na igreja, mas ficaram em casa. E não estavam doentes. Uma certa irmã ligou para mim e falou: pastor, logo agora que eu queria ir para a igreja, faltei tanto, quando eu queria ir, agora não posso. Eu não sei o dia do amanhã. Mas Davi disse: tu tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste essa minha prova, me colocasse alegria. Para quê? Qual é o objetivo que Deus está dando livramento a mim e a você? Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Nunca mais se cale. Só em gratidão. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para todo sempre. Vamos dizer amém? Glória a Deus. Pastor Abisaí, ele vai fazer uma oração. E logo após eu estarei ministrando a bênção apostólica. O culto está acontecendo na RBT. Pastor Abisaí vai orar nesse momento. E em seguida estarei ministrando a bênção apostólica. Eu queria lembrar para você, hoje, 18 horas, vamos estar aqui novamente, se Deus permitir, trazendo a mensagem de Deus para a sua vida. Não esqueça do Salmo 30. Vamos buscar mais ao Senhor. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo e bom nome, Pai. Te agradecemos por mais uma manhã de domingo, a tua palavra sendo proclamada, Pai, onde Davi encontrou refúgio no Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa consciência, Senhor. Vem nos fortalecendo, abençoando o teu servo, o nosso pastor Samuel, abençoando, Deus, toda a equipe de transmissão, as famílias reunidas nessa manhã, Pai. Amém. Pedimos a tua proteção, pedimos o teu auxílio, tua ajuda, Deus, o teu refúgio, a tua força para aqueles que estão temerosos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão com medo, com pânico dentro de casa, vivendo crise de ansiedade, Pai, apertando o gatilho da depressão, meu Deus. Meu Pai, tem misericórdia, Senhor, do que está se instalando, Senhor, neste planeta, neste mundo. Pessoas sofrendo, Pai, famílias sofrendo. Sabe, até dentro de casa, o marido não aguenta mais a esposa não aguenta o marido. Já não há paz. Tem misericórdia daqueles que estão preocupados quanto ao seu comércio, meu Deus, quanto ao seu emprego, Jesus. Continua abençoando a IBT para que seja essa igreja valente, essa igreja guerreira, Pai. E também, Senhor, abençoando os nossos irmãos para que possam continuar firmes nessa obra, Pai. Abençoa, Senhor, nossa equipe de finanças, Deus, o ministério financeiro da nossa igreja, dando sabedoria na utilização, Senhor, dos recursos, Pai. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, todo IBT, esteja sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Hoje, 18 horas, estaremos de volta aqui para trazer a mensagem. Deus abençoe a todos. E vamos estar clamando ao Senhor. Vamos estar suplicando. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.